Dois, um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, aqui do meu lado o professor Luiz Kerli. Nós somos responsáveis pela disciplina Economia de Empresas, nesse semestre especial na UFRPE. Tudo bom, meu amigo? Muito bom. Vamos começar hoje a penúltima semana, penúltimo tema, não a penúltima semana, penúltimo tema, e falta, na verdade, 4 semanas, então um mês para terminar o curso. Beleza, está tudo dentro do previsto. Pois é, nós temos uma temática nova, né? Agora nós vamos pegar mais um ângulo para identificar aspectos de como essa solução civilizatória e empresa muitas vezes não é totalmente compreendida, né? Eu acho que é uma temática que tem um apelo para a atualidade muito grande, né, Kelly? Eu acho que a gente vai conseguir trazer aí uma série de elementos para as pessoas entenderem um pouco de maneira mais profunda, mais madura, o sucesso ou insucesso de uma empresa, não é isso? Eu acho que tem uma novidade também, é que até agora, na primeira parte, a gente viu a empresa como uma função de produção, então as empresas tinham um desempenho similar, a menos no curto prazo, onde você, por variações da demanda, poderia aparecer um lucro econômico extra. Aí, em seguida, fomos para a questão do custo de transação, que era tentando explicar a escolha das estruturas de governança pelas empresas. Aí fomos para a questão do agente principal, mas deixamos de lado um problema importante que é, bom, as empresas têm desempenho diferente. Mesmo numa mesma indústria, a gente tem empresas que performam melhores têm resultados melhores do que outras. Então, tudo isso tem que ser explicado pelos economistas. E a aula de hoje é uma explicação muito simples para essa heterogeneidade de resultado das empresas. Por que é, então, que as empresas apresentam resultados diferentes? A resposta que nós vamos dar hoje, nessas duas aulas, é recursos e capacitações. Por conta de recursos e capacitações, as empresas podem ter desempenhos diferenciados. Agora, na primeira parte, nessa semana, nós vamos tratar da questão dos recursos. Então, é possível que esgotemos nessa aula a questão dos recursos. Se ao final não tivermos esgotados, continuamos na outra aula com a questão dos recursos. E na próxima semana temos então tempo para tratar da questão das capacitações. É um bom tema, especialmente para os alunos, eu acho, de administração, que trabalham, não é como nós economistas que trabalhamos com empresas, quer dizer, teoria das empresas. Então, eles têm umas teorias muito mais com base em avaliação empírica. Então, Prática, direta, né? direta. Então, a homogeneidade das empresas, no modelo de concorrência perfeita, briga com a heterogeneidade observável. Então, você, quando vai para dentro de uma empresa, sabe que as empresas têm desempenho diferente. Então, por quê? Porque esse é o tema. Esse é o tema dessa nossa parte do curso. E vamos dar explicação baseada nos recursos e nas capacitações. E vamos começar hoje com a explicação baseada nos recursos. Podemos começar. Tá aparecendo aí? Sim, vamos em frente. É porque você Tá, caminhou no caminho contrário. desculpa, Podemos a ir para a gente próxima. essa é a primeira, É, aí a gente avançou para essa aqui. sim, podemos ir para a terceira. Tá. Pronto. Então, o, essa nossa sexta e sétima semana do curso vai se basear no recurso e capacitações dinâmicas com fonte de renda econômica. Né? Então, vamos iniciar com a abordagem baseada nos recursos. Né? E só podemos iniciar sabendo o que é que nós estamos chamando de recursos. Né? Finalmente, o que é que está chamando de recursos? A gente está falando que vamos tentar explicar a heterogeneidade das empresas com base em recursos. Tá bem. Então, que recursos são esses?
Que recursos são esses? Recurso financeiro? Recursos jurídicos? Entrou com recurso? Não, não. Recurso tem uma definição muito ampla para nós. Recurso é isso que está escrito aí. Tudo que a empresa utiliza para desenvolver suas atividades e oferecer seus produtos. Isso inclui ativos físicos, humanos e organizacionais. Então, se você me falar dos equipamentos, das instalações da empresa, para mim isso é recurso. Se você falar das pessoas que trabalham, para mim isso é recurso. Se você falar da gestão, isso é recurso. Se passar da finança, isso tudo são recursos para mim. Então, recursos, na nossa teoria de recursos, é tudo que a empresa utiliza para desenvolver suas atividades e oferecer seus produtos. Ok? Então, são esses recursos que nós vamos utilizar para explicar por que é que as empresas têm resultados melhores do que as outras. Ô, Kerli, quando a gente fala recursos organizacionais, aí tem uma visão um pouco também de processos, de rotinas, Total. dinâmicas internas, não é isso? Sem essa visão, não é possível, principalmente quando nós chegarmos na capacitações dinâmicas, grande parte das explicações estão baseadas em rotinas, né? Rotinas. Então, quando eu falo recursos organizacionais, aí inclui todos os processos, rotinas, gestão da empresa, governança, tudo isso faz parte desses recursos organizacionais. Entendeu? Pronto. Então, para que nós entendamos o papel dos recursos, primeiro ponto, eu creio que, depois de refletir bastante, é tentar separar claramente o que é renda econômica de lucro econômico. Nós já vimos no primeiro capítulo, já havíamos visto o que é lucro econômico. O lucro econômico, a gente sabe que é aquele lucro acima da remuneração do custo de oportunidade de todos os itens do capital da empresa. Ok. Então, você tem um lucro quando você consegue remunerar, de pagar todos os custos da empresa e remunerar o custo de oportunidade dos itens de capital. Ora, qualquer coisa que você tiver acima disso, você tem lucro econômico. Se lembra que a gente fez naquela época, agora a gente está falando lucro econômico versus renda econômica. Mas quando começamos o curso, a gente estava contrapondo lucro econômico a lucro contábil, dizendo que lucro contábil era simplesmente aquela operação entre despesas e receitas. E o lucro econômico não, era aquele lucro que, lembrando, voltando a um tema importante, onde aparece uma remuneração do capital além do seu custo de oportunidade. E se lembra que a gente insistia, dizia, não tenha pena quando a empresa tem lucro econômico zero. Lucro econômico zero significa dizer ela conseguiu pagar todos os seus custos, remunerou seu capital ao custo de oportunidade dele, quer dizer, ele não tinha onde ganhar mais dinheiro. Então, lucro econômico zero é uma situação muito confortável para a empresa. Ela está numa situação muito confortável. Agora, se o lucro econômico for positivo, aí ela está muito, muito mais confortável ainda. Que ela está pagando todos os seus custos, remunerando seu capital com uma taxa de lucro acima do seu custo de oportunidade, e isso é o céu. Só que, quando a gente estava olhando um mercado de concorrência perfeita, essa é uma situação que aparece eventualmente nos mercados. Quando você tem, por exemplo, um deslocamento da demanda, se lembra que um exemplo, nós brincamos, se hoje aparecer aí que o açaí é bom para a Covid, o que é que você vai esperar? Os fabricantes de açaí vão se encher de dinheiro. Por quê? Porque a demanda vai haver um grande deslocamento da demanda por açaí. Mas a gente sabe que haverá também, concomitante, um grande deslocamento de recursos para a produção de açaí. E que a gente espera que, enquanto a remuneração na produção de açaí for maior do que a remuneração nas outras áreas, no mercado de concorrência perfeita, vai haver fluxo de capital para a produção de açaí, até o ponto que o lucro na produção de açaí seja a taxa de lucro seja equivalente ao custo de oportunidade do capital. Mas agora eu estou falando de renda econômica. E o que é que tem diferente de renda econômica para o lucro econômico? A diferença fundamental é que a renda econômica
A remuneração que excede o custo do recurso produtivo, indicando que se trata de um recurso especial. Tá bom, tá bom. Guarda aí, lê, você tem que voltar. Mas vamos falar de uma maneira mais simples. Eu quero dizer que renda econômica é aquela renda que a empresa obtém quando ela tem um recurso diferenciado. Ela pode ter, digamos, uma mão de obra mais bem treinada do que todas as outras, então esse é um recurso importante. E ela pode produzir mais barato do que a outra empresa produz. Então, ela começa a ter, então, renda econômica. Aí você diz, mas essa renda econômica não é igual ao lucro econômico que vai acabar? Não, não necessariamente. Se eu tiver uma mão de obra bem treinada, de modo que ela não possa ser imitada, não possa ser reproduzida, e eu tenha garantia que ela vai continuar trabalhando nessa empresa, então isso pode ser uma coisa permanente, ou se não for permanente, pelo menos duradoura, o que não acontece no lucro econômico. A mesma coisa, uma matéria-prima, se você tem uma matéria-prima que ninguém tem, e aí, o que é que você vai fazer? Você começa, não, agora não é mais custo, agora é que você tem, digamos, alguém, a demanda disposta a pagar mais caro por isso aí. Se essa matéria-prima custa o mesmo que a matéria-prima dos seus concorrentes, e você tem uma demanda que está disposta a pagar mais por esse produto, você também tem renda econômica. Ok, mas isso é permanente? Pode ser, pode ser. Se essa matéria-prima tiver determinadas, atender a determinadas condições, que nós vamos explicitar ao longo da aula, pode ser permanente. Por exemplo, se essa matéria-prima não for limitada, se você não puder aumentar, de modo que as outras empresas também usem essa matéria-prima, pode ser que você tenha esse produto limitado. É assim que acontece em muitas indústrias. Você tem um produto que vende mais caro do que os outros, por quê? Porque você dispõe de uma matéria-prima melhor. É por isso que você tem cafés mais caros do que os outros. É por isso que você tem cachaças mais caras do que as outras. É por isso que você tem tudo que você pode imaginar, sapatos caríssimos, roupas caríssimas, por quê? Porque ela tem recursos que os outros nem. Pode ser até o recurso de marca. Marca também é um recurso. Marca também é um recurso. Então, se você tem um recurso que esse recurso não pode ser facilmente reproduzido os seus concorrentes, você está aí gerando renda econômica e uma renda econômica que, diferente do lucro econômico, não é necessariamente, como é no lucro econômico, necessariamente de curto prazo, que vai acabar imediatamente, logo que os produtores comecem a utilizar ou produzir aquele produto. Não, como no caso do açaí. Não, não é assim. Se você tem um recurso especial, você pode ter uma renda econômica, se não permanente, mas pelo menos duradoura, que já é bem diferente do lucro econômico. Frente. Vamos em frente, Luiz? Passou aí? Curto Pronto, prazo e tá longo aqui, prazo? é isso. Eu não diria, é porque a gente chama em curto prazo e longo prazo, eu até, não, eu tiraria um pouco a ideia de curto prazo e longo prazo. Em microeconomia a gente tem ideia clara do que é curto prazo e longo prazo. Eu queria dizer até que no horizonte de tempo mais duradouro. Estou usando a palavra de curto prazo e longo prazo mais no sentido usual do que no sentido de definição que a gente usa em microeconomia, aquele período onde todos os fatores de produção são variáveis, que é o longo prazo. Estou falando que o lucro econômico é circunstancial, isso é melhor tá melhor falado aí. Enquanto a renda econômica pode durar longos períodos, dependendo da limitação do acesso das empresas competidoras ao recurso superior. Isso aí está dito de uma maneira organizada e de uma maneira elegante, o que estávamos comentando anteriormente. Quer dizer, o lucro econômico é absolutamente circunstancial. Por conta da Covid, aumenta a demanda de açaí, beleza, mas aí é inevitável que a produção de açaí vai começar a aumentar, vai começar a aumentar, e o preço vai voltar até que a taxa de lucratividade da produção de açaí fique igual à produção de soja, de algodão, de tudo mais, porque ninguém é maluco.
de produzir alguma coisa, sabendo que a saída dá mais dinheiro do que os outros. Mas vai chegar uma hora que esse aumento de produção leva a uma igualdade de lucratividade em todas as áreas, e aí estamos com tecnologia igual para entrar na concorrência perfeita. Mas a renda econômica, não. A renda econômica pode ser gerada por um recurso superior que não pode ser facilmente reproduzível. Então, se esse recurso não puder ser facilmente reproduzível por qualquer razão, pode ser por razão de limitação, pode ser por razão de localização, pode ser por razão legal, tem patentes, tem garantias, pode ser por muitas e muitas razões. Mas o fato é, pode ser por questão de learn by doing, quer dizer, que para você atingir aquele nível, você primeiro vai ter que passar muito tempo trabalhando para poder aprender. E quando você está aprendendo, o cara está tendo renda econômica. Pode ser por o chamado path dependency, quer dizer, as empresas aprendem na sua trajetória de crescimento e você não estava no lugar certo, na hora certa para aprender aquilo. As empresas japonesas aprenderam just in time, porque a guerra obrigou-as a aprender aquilo ali. E quem não estava ali não aprendeu. Então, enquanto elas foram as únicas que podiam obter aquele recurso, a Toyota foi mais lucrativa do que a GM, do que as outras empresas, até que elas tentam, né? Chega uma hora que elas tentam reproduzir aqueles recursos. Então é isso. Quer dizer, o lucro econômico é circunstancial e a renda econômica pode durar longos períodos. Depende da dificuldade desse recurso se tornar, digamos assim, acessível às demais empresas concorrentes. Ô, Kerly, eu gosto, só para te ouvir um pouco, eu gosto muito da visão de que muitas vezes você tem talentos únicos, né? Então, uma pessoa igual um Steve Jobs, né? Um cara que revolucionou o mercado em que ele estava, e enquanto ele estava ali, você tinha uma expectativa de inovações disruptivas, de mercados e produtos absolutamente inovadores e tal. Então, uma empresa como a Apple, uma vez que um sujeito espetacular como esse morre, ele, né, em 2011 foi, se não me engano, o falecimento dele. Então, isso daí não tem como reproduzir, você não tem, vai lá no mercado e busca um outro Steve Jobs, né? Você não, Isso é então, tão importante que os primeiros desenvolvimentos da teoria dos recursos, esse foi uma das áreas que foi mais enfocada, que um dos recursos, o recurso mais fundamental era exatamente esse diferencial de gestão. Então, tem as teorias importantes sobre líderes, são os líderes que puxam essas diferenciações e tal. Depois é que foi andando com essa teoria e descobrindo ou acrescentando muitos outros tipos de recursos, e a teoria ficou muito mais genérica, mas você tem toda a razão. Quer dizer, esse tipo de recurso, esses recursos de gestão, são tão importantes que chegaram, numa fase inicial, a ser considerada a principal explicação para a diferença de lucratividade das empresas. É isso mesmo. Pronto. Está aí sem nenhum problema. Aí não tem matemática nenhuma. Só estou escrevendo de uma forma mais compacta. Voltando para aquelas nossas primeiras aulas, você tem uma empresa com uma função de produção, a produção F com uma função de L e K, onde L é o trabalho e K é o capital. A gente sabe que o custo total da empresa é ômega estrela L mais R estrela K. Ômega estrela é o preço médio vezes o número de empregados e R é a taxa de lucro corresponde ao custo de oportunidade vezes o total do capital. Você tem um salário médio de 1.500 e tem 100 pessoas, 1.500 vezes 100. Se a taxa de remuneração do capital aí é 12%, 0,12 vezes, digamos, e o capital é 10 milhões, 0,12 vezes 100 milhões, quando você somar isso aí, isso é o custo total da empresa. Custo da mão de obra mais o custo de oportunidade do capital. Pronto. É só para dar uma definição um pouco
mais organizada de renda econômica e de lucro econômico. Podemos ir em frente. Então, a receita total da empresa, por sua vez, é dada por quê? Preço vendido e a quantidade vendida. Então, no equilíbrio, a receita total é o preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio. Ok? Então, se lembrar, o que pode ser receita diferente do que esse preço de equilíbrio vezes a quantidade de equilíbrio? Não pode ser nada diferente disso. Na próxima tela, isso torna mais claro porque a gente está falando isso. Pronto, a renda econômica surge quando a receita total, isso é, o preço vendido vezes a quantidade, preço médio vendido vezes a quantidade de equilíbrio, é maior do que o custo total, que é ômega vezes L mais E sobre K. Então, eu chamo de renda econômica Y. Y. Esse Y aí, que eu estou chamando de renda econômica, é a receita menos os custos. Então, quando a receita menos os custos for positiva, não confundir com a definição de financeira. Eu não estou falando da definição financeira, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aí que a receita é maior do que a despesa, porque aí apareceram alguns produtos especiais que me geraram uma receita maior do que o que eles me custaram. É aí que está o ponto diferente. Quer dizer, é diferente do lucro econômico. Mas o lucro econômico não escreve da mesma maneira, escreve da mesma maneira, só que esse lucro econômico é necessariamente circunstancial, gerado fundamentalmente por movimentações na demanda. Mas isso também não é a mesma coisa de lucro financeiro? É. Não é a receita maior do que a despesa? É, mas eu não estou falando isso não. O que eu estou falando é que essa receita é maior do que a despesa, sabe por quê? Porque aí tem recursos extras, recursos que a demanda pagou por eles mais do que do que eu paguei. Mais do que eu paguei, inclusive incluindo meus custos de capital, quer dizer, mais do que a empresa pagou por eles, eu tinha clientes, né, pagando. Mas os clientes sempre não pagam mais, calma, calma. O cliente, numa condição no mercado de concorrência perfeita, o cliente paga, para mim, a receita que ele me paga é exatamente a necessária para cobrir todos os custos, inclusive o custo do capital. Aqui eu estou dizendo que essa receita cobre tudo, cobre o custo do capital e ainda sobra alguma coisa. Mas como isso é possível? Que milagre é esse? O milagre é que eu tenho recursos diferenciados do meu concorrente. Então você imagina o seguinte, ó, vamos pensar assim, você tem aqui, vamos pensar 20 empresas no mercado. 5 delas estão fora do mercado porque não conseguem produzir a um preço menor, menor do que o consumidor, ou igual que o consumidor está disposto a pagar. Ora, se eu só consigo produzir por 7 e o consumidor só paga 6,8, estou fora. Então não estou nem no mercado. Se eu consigo produzir por 7 e o consumidor, 6,8 e o meu consumidor paga 6,8, beleza. Isso vai fazer o quê? Pagar todos os meus custos, inclusive o custo de capital. Beleza. Essa empresa vai muito bem, obrigado. Pagou tudo e remunerou meu capital melhor do que qualquer outro, porque está pagando meu custo de oportunidade, significa dizer, do capital, está dizendo, eu não posso ganhar mais com esse capital em lugar nenhum. Beleza. Mas aqui não. Aqui eu estou dizendo, eu gastei 6,8 e o consumidor está disposto a pagar 7, o contrário. Então, veja, uma empresa que vamos dizer, voltei para aquela situação, 20 empresas, das quais 5 o consumidor paga 6,8, ele só consegue produzir por 7. Aí, essas que produzem por 7 estão fora. As que produzem por 6,8 estão bem na foto. Ela produz 6,8, o mercado paga 6,8, então paga tudo, paga o custo do capital, está todo mundo remunerado. Mas suponha que o cara desenvolveu uma mão de obra e uma gestão, uma combinação disso, que em vez de um custo médio de 6,8, ele está produzindo por 6,6. Significa dizer que ele teve um lucro ou uma renda econômica.
Uma renda econômica, porque ele foi capaz de pagar toda essa matéria-prima, porque ele pagou, remunerou o capital e ele ainda teve um lucro extra. Por quê? Porque ele conseguiu produzir a 6,6 e o mercado estava pagando 6,8. E a explicação para isso, como é que foi possível? Porque ele tinha recursos diferenciados. Ele tinha uma mão de obra e ele tinha uma gestão que foi capaz de produzir a custo mais barato do que, digamos, o mercado estava produzindo. Então, toda vez que uma empresa vai aparecer pela primeira vez no nosso curso, essa palavra, eu acho, palavra que os administradores usam o tempo todo. Toda vez que uma empresa conseguir produzir mais barato do que o mercado paga, ela tem vantagem competitiva. Toda vez que a empresa puder produzir um bem que o mercado paga mais caro a ele do que aos seus competidores, ele também tem vantagem competitiva. E não há outra maneira dele ter vantagem competitiva. Não existe uma outra maneira. Quer dizer, ou ele produz mais barato, usando a palavra que Luiz é mestre de repetir, eficiência, ele é mais eficiente, ou ele é capaz de produzir com qualidade maior e o mercado perceber essa qualidade e pagar por essa qualidade, e mesmo assim ele ter um lucro maior do que os seus concorrentes. Aí que se gera renda econômica. Então só tem duas maneiras: ou produzir mais barato, ou conseguir vender mais caro. Então é aí que as empresas têm a vantagem competitiva. Então, para nós, vantagem competitiva é isso. Eu poderia até ir mais fundo, falar em vantagem competitiva em termos de excedente do consumidor, excedente do produtor, e falo. Uma empresa, você disse que ela tem um vantagem competitiva quando o excedente total dela é maior do que os seus competidores. Quer dizer, ela está dando mais satisfação aos consumidores, está tendo maior excedente para ela própria, então ela tem vantagem competitiva. Então, aqui tiver um bom critério, a empresa que produzir em determinada situação o maior excedente total é a empresa que tem maior vantagem competitiva. Mas se eu não quiser ir tão fundo, basta dizer que toda vez que uma empresa consegue produzir a custos menores do que aquela empresa, digamos, a primeira empresa, digamos que a empresa, o mercado paga 6,8. Eu produzo a 7, estou fora, 6,9 estou fora, 6,85 está fora, 6,8 estou dentro. Quer dizer, toda empresa que produzir abaixo de 6,8 tem vantagem competitiva. Toda que produzir abaixo de 6,8 tem vantagem competitiva. Então, só tem esses dois caminhos. Quer ter vantagem competitiva? Quero. Então, ou você produz mais barato, ou você consegue convencer seu consumidor de que você tem qualidade especial e vende mais caro a ele. O que acha, Luiz? Deu uma ideia clara do que é renda e vantagem competitiva? Ou... Eu sim, agora eu gosto muito do exemplo da Apple mais uma vez, né? Então pensa lá de novo, o celular da Apple, ele pode não ser mais difícil de fabricar do que o celular da Samsung ou da Motorola. Os chips podem ser custosos, onerosos, mais ou menos na mesma medida e tal. Só que por ter talvez o Steve Jobs, você não precisa fazer propaganda, né? Você não precisa pagar para fazer marketing, para fazer convencimento do consumidor da qualidade do seu produto. Pronto. É só Já... ver as filas enormes que se formam nos lançamentos. Não, pois é, mas esse é o outro lado. Esse é o lado de que, assim, o consumidor, o que faz um consumidor se inscrever, centenas de milhares de pessoas entram numa fila de espera antes mesmo sequer do produto ser lançado. Antes de eles saberem qual que vai ser o preço que eles vão pagar. Eles já estão em lista de espera. Então, assim, o reconhecimento por parte do público de um valor completamente diferente naquele produto o transforma em algo único, né? Então, assim, a qualidade objetiva, se você sentar e fizer testes entre o produto Samsung e o produto Apple, talvez você encontre diferenças muito mais sutis do que você encontra as diferenças no rendimento do cliente, por um lado, né, por esse lado que você falou da disposição a pagar do cliente, e por outro lado, essa ideia de custos também, que
se a Samsung tem que pagar milhões de dólares fazendo marketing, propaganda, publicidade no mundo inteiro, a Apple não precisa. Basta o Steve Jobs aparecer num vídeo do YouTube e falar assim: poxa, vocês vão adorar isso aqui. Pronto, acabou. Não gastou um centavo. Né? Então, aquilo acaba caracterizando uma circunstância em que fica evidente a competitividade maior dessa empresa, você não acha? Kelly, está me ouvindo? Kelly? Pessoal, nós tivemos um contratempo aí, um pequeno minutinho. Já já o professor Kelly está voltando para a gente retomar, tá? Questão de alguns minutos, geralmente. Só um minuto, por favor. Como vocês estão assistindo esse vídeo gravado, né? Adiante aí um pouquinho o vídeo que já já a gente retoma. Nós tivemos, mais uma vez, um pequeno contratempo aí. O professor Kelly deve estar se reconectando dentro de um minutinho, tá, pessoal? Para quem está assistindo esse vídeo, obviamente gravado, adiante aí mais um pouco, dentro de alguns segundos ou minutos, a gente retoma essa apresentação. Então, nós estamos aqui aguardando. De toda forma, a ideia aqui é caracterizar bem o conceito de renda econômica. Pronto, Pronto, estamos de volta. podemos voltar. Ainda bem que eu tenho vários computadores. Esse aqui deu um pauzinho. Tá aqui. Pois é, então caracterizada a ideia de renda econômica, né? Podemos passar? Podemos sim. Pronto.
Aí, já que estamos sabendo o que é renda econômica, a gente precisa saber de onde é que ela vem. De onde é que está vindo essa renda econômica? Quais são as fontes da renda econômica? Então, isso é uma questão importantíssima que tem que ficar muito bem claro a fonte, se é um elemento tão importante. De onde vem a, a renda econômica? Pô, mas quem é que quer? Todo mundo quer, então, ter essa renda econômica. Claro que todo mundo quer. A questão é saber se você pode ter ou não a renda econômica. Então, o mais importante é que isso aí a gente já insistiu várias vezes, é que a renda tanto pode resultar de um aumento de receita quanto de uma diminuição dos custos. Mas como é que eu posso diminuir os custos? Você pode diminuir os custos se você tiver recursos capazes de produzir um produto mais barato do que as demais empresas. Beleza. Ou pelo menos mais barato do que algumas empresas que já estão, que já conseguem vender no mercado. Pelo menos com lucro econômico zero. Beleza. Ou também você pode ter uma renda dessa obtendo através, como a gente estava discutindo, no que o Luiz deu o belo exemplo da Apple, onde esse recurso vem claramente da demanda, vem porque você é capaz de ter um produto e os consumidores estarem dispostos a pagar mais para ele. Mas você precisa também ter recursos que gerem esse produto pelo qual os consumidores estão dispostos a pagar mais. Então, podemos seguir, Luiz. Pronto. Geralmente, tem uma classificação, geralmente se usa uma classificação que é uma questão de batismo, mas é interessante, porque, de alguma forma, criam dois polos fortes de renda econômica. Primeiro, são chamadas rendas ricardianas, né? Que são essas rendas obtidas quando a empresa tem um recurso claramente superior, né? E geralmente esse gera um custo médio menor que o preço de mercado. Para o pessoal de economia, esse nome ricardiano não causa nenhuma surpresa. Os economistas sabem que David Ricardo foi um grande, grande economista, e entre suas várias contribuições, explanações, grande teórico de comércio internacional, mas Ricardo também cuidou dessa parte da renda econômica. Por que algumas empresas podem ter desempenho melhor do que outro? E ele foi para cima, ele vivia na economia agrícola, ele falou, porque tem as melhores terras. Uma explicação pode ser simplesmente por isso. Ora, se eu tenho as melhores terras e você tem terra com produtividade menor, não dá outra. O preço de mercado que vão pagar a mim e a você é o mesmo, e eu tenho essas rendas cardianas. Se você comparar Brasil e Argentina, é isso que acontece com a Argentina. Por que a Argentina pode se dar o luxo ao desplante de cometer tantos pecados, tantos erros na política econômica? Por conta de rendas ricardianas que ela tem. Ela tem terras que ninguém tem. Ela produz mais barato do que qualquer um produz. Ela tem uma produtividade de grãos, de uma maneira geral, que o Brasil tem uma extraordinária produtividade, o Brasil tem um mérito que a Argentina, me desculpem, los hermanos, o Brasil tem uma produtividade construída na mão, no trabalho, na mente, quer dizer, o Brasil é um país extraordinário, eu nunca deixo de repetir isso, um país extraordinário. O Brasil que tinha terras que todo mundo dizia desertos, não servem para nada. Eu conheci os cerrados do Brasil que não valiam nada. Quando eu me formei de engenharia, eu comprei um Volkswagen por 18 mil reais. Eu era rico, porque eu ganhava quase 4 mil por mês. Então, logo que eu me formei, com menos de 5 meses, com cinco salários, eu comprava um Volkswagen. Hoje, talvez, nem com o meu salário de professor, não sei se eu compro, talvez comprasse um carro aí. Mais ou menos. Mas assim, eu estava acabando de me formar, 4 meses de salário, eu podia comprar
um automóvel. E aí fui falando com um amigo, ele falou, e eu comprei 20 mil hectares de terra por 20 mil reais, por 20 mil cruzeiros. Quer dizer, eu comprei com o preço quase do Volkswagen, ele podia comprar 20 mil hectares de terra no Cerrado. 20 mil. Eu nunca me esqueço. Eu falei, quer dizer que eu podia ser dono agora de... Ele disse, é só você vender o carro, ele arranja você vender, comprar 18 a mil reais o hectare de terra. Porra, isso não existe. 1.000 hectares de terra. Então, quer dizer, essas terras o Brasil transformou em terras altamente produtivas. São essas terras hoje o preço dela não está em Volkswagen, não, está em colheitadeiras que custam 600 mil, 1 milhão de reais. É fácil se pagar 1 milhão de reais numa colheitadeira. E aí o que acontece? O Brasil transformou essas terras em terras produtivas. Sim, mas a Argentina tem terras melhores, ainda mais produtivas que o Brasil, porque ela tem rendas ricardianas. Então, é claramente essa ideia. Ela tem um recurso superior. A Argentina pode se dar o luxo e ao desplante de fazer o que ela faz, porque ela tem recursos extraordinariamente superiores aos demais competidores. Beleza. Bom, então, esse tipo de recurso, quando eu chamo de recurso ricardiano, mas que vem dessa ideia de Ricardo, né, não amarra também esse recurso somente à terra. Quando eu falo recursos ricardianos, eu estou dizendo qualquer tipo de recurso que é capaz de gerar renda econômica. Apesar de que a ideia original de Ricardo era de terra, eu estava comentando Argentina, Brasil em terra, mas uma empresa pode ter recurso ricardiano melhor porque ela está melhor localizada. Ela tem recurso ricardiano porque ela tem uma mão de obra melhor. Ela tem recurso ricardiano melhor porque ela tem uma gestão melhor. Então, mas é nesse sentido. Renda ricardiana são obtidas quando as empresas têm um recurso superior, de modo que seu custo total médio é menor que o preço de mercado, de modo que a receita total suplanta o custo total. Pronto. Né? Então, as rendas ricardianas são associadas a recursos superiores. Né? Claro, recursos que não podem ser reproduzidos, porque se as terras da Argentina existissem no Brasil, aí não tinha renda ricardiana nenhuma. Não tinha renda ricardiana nenhuma. Tem porque elas não podem reproduzir, elas estão lá, os irmãos são os dueños e acabou. E ninguém pode reproduzir aquelas terras aqui no Brasil. O Brasil construiu extraordinárias terras, construiu. Os irmãos têm renda ricardiana porque eles dispõem desses recursos extraordinários. O que os economistas sempre disseram em cima de Ricardo, calma, Ricardo, se um recurso realmente vai acabar se desenvolvendo alguma forma de se tornar essa renda menos importante. Foi o que aconteceu no Brasil. Desenvolveu tecnologia, que essa diferença, que essa renda está ficando cada vez menor. É verdade, mas desiste, ainda existe. Ok? Pronto, então, é isso aí. Então, aí está dizendo, produtos diferenciados. Então, a renda ricardiana está escrita embaixo, não provém necessariamente de recursos naturais diferenciados. Pode vir de mão de obra, de um executivo, o que eu acabei de falar, leiam, está tudo escrito aí, pode escutar, pode ler, pode ir ao livro e fixar essa ideia. Renda ricardianas vem de qualquer recursos diferenciados, não necessariamente recursos naturais. E eu quero separar, pode passar, Luiz, eu quero separar a renda ricardiana de quê? De renda schumpeterianas. Aí os alunos de administração já começam a ter muito mais informação, que é sobre Schumpeter. Schumpeter foi um economista, mas um economista que hoje muito ligado ao pessoal de economia e de administração, porque de alguma forma Schumpeter é o pai dessas ideias do empreendedorismo. Decorre dele. Foi ele que associou os recursos, né, ao diferencial de lucratividade da empresa, a um tipo de recurso, mas não mais aquela ideia do recurso ricardiano, e sim a um recurso gerado pela inovação. Né? Então, foi Schumpeter que introduziu na economia, talvez Schumpeter não seja nem um economista do porte de Ricardo
para alguns é o maior economista, mas, digamos, se perguntasse na comunidade dos economistas se Schumpeter era economista do nível de Ricardo, de Adam Smith e tal, é quase certo, de Marx, todos diriam, não, um pouco tal. Mas, cada vez mais se torna uma pessoa importante porque trabalhou com inovação, viu que grande parte da lucratividade das empresas, da diferenciação, provinha da inovação, e criou essa ideia do empreendedorismo, da ideia de que você pode empreender, se você tem uma ideia, se você tem uma novidade, se você tem alguma coisa para fazer, você pode empreender e pode ter recursos, ter rendas econômicas. Você, sem Schumpeter, fica difícil explicar esse fenômeno hoje que você tem nas áreas de desenvolvimento, você pega as empresas e desenvolve, cria aqueles berçários, aqueles ambientes de desenvolver as empresas. Tudo isso está dentro da ideia de Schumpeter, de inovação, de empreendedorismo, de modo a criar... Você está falando desse ambiente de startups, de startups e tudo mais que eu estou falando, tudo isso está baseado nas teorias de Schumpeter, nas teorias de empreendedorismo. Beleza. Então, para separar dos recursos do tipo ricardianos, a gente fala também de recursos do tipo schumpeterianos, recursos de tipo rendas econômicas geradas pela inovação, né? Você, introdução de noções, não, de inovações de sucesso. Inovação que Schumpeter fala lá, novos produtos, novos processos, novos mercados, nova fonte de matéria-prima e novas formas de organização. Então, isso é uma visão muito, muito schumpeteriana, tá vendo? É aí que tem empreendedorismo, né? Nova forma de organização de empresa, tudo isso. Então, tudo isso tá com base lá em Schumpeter. Então, Schumpeter enxergou nas inovações essa combinação de recursos produtivos e associou inovação a empreendedorismo. Então, recursos, por exemplo, se eu perguntar para você se uma empresa como a Apple é baseada mais em recursos ricardianos e recursos schumpeterianos, e você me disser que é em recursos ricardianos, eu vou chorar e vou dizer, Luiz, chore junto comigo, porque a pessoa realmente não entendeu nada do que a gente estava falando de recursos. É claro que uma empresa como a Apple ela é fundamentalmente uma apropriadora de rendas schumpeterianas. Porque ela tem novos produtos, novos processos, novos mercados, né? Novas fontes de matéria-prima não é uma coisa tão importante para ela. E nova forma de organização da empresa. A Apple inovou muito na parte de gestão de empresa. Muito, muito. A gente sabe, uns por ver, outros por experimentar, outros por ouvir dizer, que essas formas de gestão nessas novas empresas são realmente muito novas em relação à gestão da indústria tradicional. Então é isso. A gente está separando agora, a gente já falou, como a gente está falando de uma coisa simples. Por que as empresas têm recursos? Porque ela tem recursos diferenciados. Mas o que são recursos? Recursos é tudo que a empresa utiliza para gerar seus produtos. Por quê? Então, mas o que é renda econômica? Renda econômica é toda a renda que a empresa tem acima dos seus custos. Ah, beleza. Mas de onde vem esses recursos? Quais são as fontes dele? Que tipo de recurso? Então, a aula é sobre isso. Então, desenvolvendo ideias, e espera, quando chegar no final da outra semana, essa ideia de recursos como a explicação, como uma fonte de renda econômica, vá se consolidando na nossa compreensão. É esse o nosso objetivo. Vamos de frente, ainda temos algumas coisas. Bom, claro que uma fonte de renda econômica é monopólio. Não há dúvida nenhuma. Se você tiver um monopólio, você vai ter sempre
uma renda econômica. Você vai ter o preço de monopólio vai ser maior do que o preço de mercado e você vai ter sempre essa renda. Mas essa parte aí a gente já estudou lá no primeiro capítulo e aí não precisa muito de estudar a teoria de recursos, aí não cabe de uma maneira. Só quero lembrar que renda econômica não necessariamente pode vir do recurso. Estou dando um exemplo da renda econômica. Você pode, ao invés de se preocupar de encontrar recursos ou desenvolver recursos especiais, você pode, ao invés de se preocupar de inovar em mercado, inovar em produto, inovar em processo, inovar na gestão, em vez de tudo isso, você se associa com algum grupo de pressão poderoso e consegue um monopóliozinho, pronto, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa de recursos especiais, você não precisa inovar de piroca nenhuma. Simplesmente você assume o monopólio, boa sorte, seja bem feliz por muitos anos. E nós que fomos obrigados a comprar do seu monopólio, vamos ter que pagar por isso até o ponto que seja destruído esse mercado monopolista. Interessante é comentar como que a inovação nos Estados Unidos, né, que é um ambiente marcado, né, por desenvolver novos mercados, novos produtos, de empreendedorismo, né, no DNA do americano. Interessante que as pessoas não se dão conta que uma das grandes condições que favorece esse grau de inovação é a defesa da concorrência. Exatamente. É a história dos Estados Unidos quebrando o monopólio, quebrando cartéis, perseguindo esses que tentam fomentar cartéis e estabelecer monopólios, e muitas vezes obrigando o empresário a permanecer empresário, e deixando que ele se acomode na renda do monopólio, não é isso? Exatamente isso. Monopólios, oligopólios, cartéis, todas essas formas de obter renda econômica sem ter recursos nem ricardianos, nem jupiterianos. Recursos, nesse caso, podia até dizer, em vez disso, recursos escusos, né? Que são escusos, porque conseguem gerar renda para você sem que gere benefício à sociedade. Eu sei, qualquer economista sabe, que existem monopólios naturais. Eu sei, todo mundo e economista sabe que são muitíssimo bem-vindos que venham muitos monopólios temporários, concedidos pela inovação, concedida pelas patentes. Toda patente é um monopólio, mas é um monopólio temporário, um monopólio que eu lhe dou pelo prêmio. Olha, isso aqui é um prêmio que eu estou lhe dando pelo seu trabalho. Vou lhe dar esse prêmio de você ser monopolista durante algum tempo, porque você realmente mereceu. Se você desenvolveu agora uma vacina espetacular e tal, meu amigo, você vai produzir vacina contra o Covid por 10 anos, porque você merece isso pelo que você fez. Agora, você ganhar um monopólio simplesmente por grupos de pressão, aí, meu amigo, isso aí é outro mundo completamente diferente. Então, tem situações que o monopólio é muito bem-vindo, o monopólio natural, tem vezes que não tem como não ser monopólio. Se você tem um mercado que a quantidade demandada é menor do que o break-even point, como é que você pode produzir? Break-even point, eu digo, aquele ponto a partir do qual a empresa começa a ter lucro. Ora, se o mercado, a demanda total é 1 milhão e o break-even point é 900, como é que pode ter duas empresas? Como é que pode ter duas empresas? Duas empresas não tem condição. Quer dizer, duas empresas para produzir 1.200, como é que vai ser? Se o break-even é 900, eu só vou ganhar dinheiro como produzo 900. Como é que vai ter duas empresas aí? Então, algumas vezes o monopólio é uma coisa natural. Algumas vezes o monopólio é um prêmio por um grande trabalho de inovação. Beleza. Agora, quando você tem um mercado enorme, sem razão nenhuma, não tem inovação nenhuma, e você tem monopólio, aí geralmente essa conta não fecha. Ou melhor, fecha, mas fecha na cabeça e no bolso dos consumidores. Vamos em frente. Pronto. Aí vem uma questão importante, que é, meu amigo, e quem é
como é que eu faço para evitar que um recurso meu seja, digamos assim, difundido? Eu tenho um recurso, e aí como é que eu posso fazer para evitar que esse recurso seja difundido, que todo mundo, digamos assim, atinja as mesmas condições que eu tenho nesse momento que está me gerando renda econômica? Uma condição é básica, chamada escassez, né? Se o recurso não for escasso, não adianta. Você desenvolve, imagine que você desenvolve com a areia da praia, você desenvolveu agora um material de construção espetacular. Beleza. Meu amigo, se você não tiver uma patente sobre isso, pode ficar certo que esse material iria se espalhar. O canal encontrou uma maneira de que o sal daquelas areias, tudo, nada. Eu posso para um processo de, sei lá, de micro-ondas, que seja, que essa areia se torna um concreto, um cimento, uma coisa espetacular. Beleza. Meu amigo, se você não tiver algum mecanismo que evite que todos usem isso, você volta a ter a mesma atividade que todo mundo tem. Você vai ter um lucro inicial durante um certo período, vai ficar parecendo com o mercado de concorrência perfeita. Você tem um lucro por um determinado período, mas a competição vai aumentar, até que você começa a ganhar igual aos outros. Então, você tem que ter a característica de escassez. O seu recurso tem que ser escasso. Porque se você não tiver um recurso escasso, não tem o que fazer. Agora, além da escassez, você precisa dos chamados mecanismos de isolamento. Você precisa isolar o seu recurso, isolar para evitar que esse recurso se torne comum a todos os seus concorrentes. E você pode passar aí, Luiz, você tem mecanismos de isolamento tradicionais, que são essa forma de que garantia a apropriação, né? Você tem por exemplo, as patentes são uma boa forma de fazer isso, né? Você tem a questão, por exemplo, do learn by doing. Muitas coisas você só aprende fazendo. Então, você tem a curva de aprendizado como um mecanismo de garantia que você tem lucro. Você imagine um procedimento que você gaste 10 anos para aprender. Você precisa de 10 anos para amadurecer aquela maestria. Um vinho. Você descobriu um vinho especial que só ficou especial depois de 10 anos. Mas por quê? Porque eu usei uma madeira extraordinária. Aí o cara, pô, mas essa madeira eu tenho. Você tem a madeira. Só falta os 10 anos. Então, ele vai ter que esperar aquele tempo todinho. Enquanto ele não passar esse tempo, que é equivalente a um learn by doing, quer dizer, enquanto você não tiver essa curva, que é equivalente à curva de aprendizado, é a curva de maturação, mas enquanto você não passar esses 10 anos, você não vai concorrer com o cara. Então, o cara chegou primeiro. Então, ele tá garantido essa renda dele. Não é eterna, mas é uma renda por um grande tempo. Então, eu estou dizendo isso, mas tem coisas que é preciso tempo para aprender. Então, você diz, é assim que faz. É assim que faz, mas demora. Demora a ganhar maestria. Então, enquanto você estiver nessa curva de aprendizado, você está garantindo lá a renda extra. Tem o que se chama de path dependency, quer dizer, as coisas que você aprendeu em determinada hora que ninguém aprendeu. Não aprendeu, vai ter que aprender em outras circunstâncias, muito mais difícil, muito mais complexo. Então, meu amigo, não tem para onde correr. Você precisa ter escassez, mas você precisa ter também mecanismos que evitem que o seu recurso seja apropriado, facilmente apropriado pela competição. E essa competição eu gosto desse, não sei porquê, porque é uma palavra para quem estudou termodinâmica, quer dizer, você tem uma dissipação da renda quando você não tem os mecanismos de proteção, esses mecanismos de garantia, como é que se diz? Isolamento. Isolamento, quando você não tem os mecanismos de isolamento, aí você dissipa a renda. Dissipa a renda por quê? Porque os seus concorrentes vão chegando, e a renda vai dissipando. Se você está isolado, se você tem um mecanismo de isolamento que não precisa ser perfeito,
Um learn by doing não é um mecanismo perfeito, você aprende no tempo. Path dependency pode não ser também, eu não aprendi naquele lugar, mas eu aprendo, eu acabo aprendendo. Ok, patente também passa, tudo bem, mas enquanto isso, estou eu aqui gerando renda especial. Direito de propriedade, learn by doing, conhecimento tácito, path dependency, esse conhecimento tácito, por isso que é bom botar as listas, porque a gente vai falando, não vai se lembrando de todas as coisas. Conhecimento tácito. Tem um monte de conhecimento nas empresas que criam recursos especiais. Por quê? Porque é um conhecimento que não há como catalogar. Não há como catalogar. Por exemplo, isso é muito comum em quê? Restaurantes, padarias, docerias. Quer dizer, muito comum. Ah, não, só compro pão em tal lugar. Pô, o que é que tem aquele lugar lá? Então, chama o padeiro que vende lá e tal, chega o padeiro de lá, mas não é assim. Não é assim, porque tem um monte de conhecimento ali que ninguém sabe nem exatamente o que é que é. Todo mundo sabe um pouco, a receita é essa e tal. Tanto é que, se lembre, eu nunca vi ninguém patentear uma receita de um prato. Nunca vi. Nunca vi ninguém patentear uma receita de um prato. Por quê? Porque a quantidade de conhecimento tácito ali é imensa. Dê uma receita, a mesma receita, para 10 chefes, você tem 10 pratos diferentes. Ou pelo menos 8 pratos diferentes, 7 pratos diferentes. Por quê? Porque ali tem conhecimento tácito demais. Cozinha-se por tanto tempo, 1 hora. Aí você diz à cozinheira, mas não era 1 hora. Ah, mas o fogo estava muito alto hoje, eu não precisa de 1 hora, não. Baixa um pouquinho. O fogo estava muito alto, eu tirei antes de 1 hora. Ah, mas você não disse que era 1 hora? Ah, mas é com aquele fogo lá e tal. Quer dizer, não é assim. Eu nunca vi nenhum jogador de futebol, nem no América Mineiro, nem em lugar nenhum, um jogador de futebol patentear uma jogada, um drible. Alguém viu Robinho pedir patente da. Você lembra como era o drible que ele inventou, Luiz, o Robinho? A pedalada. Pedalada. Pronto. Ele inventou realmente, aquilo ele inventou. Todo mundo concorda que foi o Robinho que inventou a pedalada. Eu não vi o Robinho querer patentear a pedalada, dizer, não, eu inventei, só eu que uso tal. Por quê? Porque não é assim que se faz uma pedalada. A pedalada está dentro, é uma ligação tal de conhecimento tácito, de cérebro, de músculo e tal, que não é qualquer jogador que vai dar um. Mas é assim, ó, ver a perna dele. Claro, os jogadores aprendem e tal, mas tem o learning by doing, tem tudo, e além do mais, 90% não vai aprender. Não vai aprender porque precisa de um monte de coisa que não está só nas imagens, que não está só, está nas ligações dos neurônios, dos músculos e tal, que produz aquele movimento naquela hora, naquele ritmo, naquele timing que produz e tal. Custo de mudança do comprador. Tem isso também. Pode ser um mecanismo de isolamento muito grande. Isso é que garante, por exemplo, por que é, por exemplo, que o Office, por que é que o Office, todo mundo compra o Office? Porque isso é muito comum, todo mundo diz, você não vai para a Microsoft, não, você tem uns sistemas operacionais muito superiores e tal. Beleza, eu concordo. E todo mundo concorda que tem sistemas operacionais melhores. Onde é que você vê esses sistemas operando? Às vezes em universidades, porque tem computação científica, beleza, mas empresa, quais são as empresas? É uma grande minoria, por quê? Porque tem um custo de mudança de comprador. Para você introduzir um determinado tipo de novidade, você vai ter que fazer grandes e grandes mudanças. Se lembra daquele pessoal que inventou, quando o celular era caro, inventou uma comunicação por um tipo no walk-talk baratíssima e tal, todo mundo se entusiasmou, eu quero. Hã? Nextel. Nextel. Todo mundo achou aquilo uma maravilha. Custo de mudança do comprador. Por quê? Porque eu não comprava o Nextel porque ninguém tinha o Nextel. Então, tem essa coisa de rede. Né? Eu não digo nem mais, eu incluiria mais aqui. Tudo tem a ver, mas é mais separado. Rede. Às vezes tem um custo de rede. A rede é um grande mecanismo também que não está aí. Porque você, às vezes, tem uma rede e a Nextel não ia, por quê? Porque não tinha rede. Né? Ou
custo de mudança do comprador. Para eu introduzir um novo sistema operacional, meu amigo, eu tenho que pegar minha rede todinha, mudar tudo, tudo. Aí o cara falou, deixa como está. Se tivesse sido 10 anos atrás, eu não tinha dúvida nenhuma que eu começaria por aqui. Mas agora tem um custo de mudança que eu não vou querer arcar com ele. Estamos chegando ao fim? Ou ao tempo? Estou ouvindo você não, você está sem tela. Tá. A gente está chegando aqui a 1 hora de vídeo, mais ou menos, então nós vamos interromper e vamos deixar um trechinho aí para uma segunda gravação, pode ser? Perfeitamente. É E bom aí, o pessoal faz aquela parada, relê essas fichas. passa só o próximo para a gente ver o que é que era, para os alunos pelo menos ter o gosto do que viria em seguida. Tá aqui, ó. Pronto. Tá vendo aí? As condições de não substituição. Luiz, isso a gente não precisa mais do que 10 minutos para terminar tudo. Não quero apostar nesses 10 minutos, não? Não, acho melhor a Não? gente parar, para dar Parar, aquela... então pronto. Está parado então. Beleza? Então, depois fazemos uma pequena revisão e fazemos esse término em uma aula mais curta. Maravilha. Beleza. Um abraço a todos e até Um abraço a o todos. próximo. Tá bom, tchau, tchau. Opa, interrompi aqui a gravação, cadê? Tá aqui. Pronto.